Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos seguindo nas alianças de Deus com a humanidade e hoje nós vamos falar da aliança de Deus com Davi. Vale a pena você começar desde o primeiro vídeo, se você ainda não viu ou está vendo aleatoriamente um ou outro, é importante que você veja desde o primeiro, segundo, terceiro e assim acompanhe a evolução, os tratados de Deus desde a sua criação, que ele tem feito, tudo aquilo que ele tem falado e ele tem sustentado na sua fidelidade, soberania, porque Deus não deixa de cumprir aquilo que ele fala, né? Nós, o homem, nós sempre que quebramos os pactos e as alianças, porém Deus está sempre renovando, porque ele vai cumprir os seus planos e os seus propósitos para a humanidade, aquilo que ele determinou e designou em seu coração antes da fundação do mundo. Deus cumpre. Então hoje nós vamos falar da aliança de Deus com Davi, tá? Vale a pena você seguir desde o começo. Mas antes de começar, eu gostaria de falar para você curtir este vídeo, vai até o fim, porque tem conhecimento, tem aprendizado do começo ao fim, que você possa compartilhar com alguém, que você possa, se ainda não o fez, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que você receba as notificações quando forem feitos vídeos. Existem outras séries, outros assuntos que nós falamos, e eu gostaria muito de que você pudesse estar aqui caminhando com a gente. Bom, a aliança de Deus com Davi hoje, ela é a terceira, ela é a quarta, né? Quarto pacto teocrático de Deus, que é teocrático, ou seja, é aquilo que é feito relacionado aos preceitos de Deus, né? Então, o primeiro pacto, a primeira aliança teocrática que Deus fez, ele fez com Abraão, e foi uma aliança onde ele estabeleceu alguma coisa incondicional, ou seja, não tinha nenhuma condição para Abraão, apenas que ele obedecesse ao Senhor, e o mais tudo Deus faria. Então, quando ele diz, né, nesta aliança, eu farei, né, e ele promete a Abraão as bênçãos, eu farei de ti uma grande nação, eu te darei um filho, eu farei. Então ele sustenta esta aliança em Abraão. A segunda aliança, o pacto, ele fez com Moisés, porém esta aliança foi agora condicional, onde ele diz lá para Moisés: se diligentemente ouvirdes a minha voz, então teria uma condição, porque então ao passar do tempo, o homem vai quebrando, desobedecendo, desagradando a Deus. Então agora em Moisés ele determina a lei, ele estabelece seus preceitos, seus estatutos, e ele então diz que ele vai cumprir se diligentemente eles ouvirem a voz do Senhor. A terceira aliança que Deus faz é a chamada aliança palestina, ou seja, a aliança quando Josué entra com o povo para tomar posse da terra prometida que Deus prometeu a eles, e eles então chegam nessa terra e Deus novamente renova sua aliança com o povo, e ela também é uma aliança condicional, ou seja, ele pede, exige aos seus filhos que a obediência aos mandamentos que ele deu através de Moisés, as ordenanças, para que eles então possam gozar as bênçãos que ele também prometeu. Também é uma aliança condicional, né? Deus vai cumprir à medida que eles também cumpram a sua parte. E a aliança com Davi é o quarto pacto teocrático do Antigo Testamento, as quais falam do governo de Deus sobre o seu povo. Então vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 17, que diz assim: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? É uma pergunta.
Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Deus está perguntando. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Deus está mandando um recado através do profeta Natã. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Que palavra maravilhosa, Deus fazendo um concerto com Davi e prometendo a ele fidelidade para com ele, para com sua casa. Mas nós vamos ver que na sequência dessa história, houve interrupções deste pacto, através até mesmo do seu filho e dos reis que vieram, mas a promessa do Senhor para Davi era uma promessa eterna, porque se ele não cumprisse na descendência dos seus filhos, ele iria cumprir esse reinado em Jesus Cristo. Então vamos avaliar algumas coisas para que nós possamos entender, né? Depois de instituir uma aliança com Moisés, a qual regulamentava o relacionamento de Deus com Israel, e depois de ter dado a terra prometida na aliança palestina, através da conquista de Josué, Deus dá juízes a Israel para que estes o representassem nos tempos de necessidades nacionais. Então, antes de Davi, houve o período dos juízes, quando ainda não havia um rei. Deus então governava através dos juízes, ok? Por fim, Israel se rebela contra os juízes e pede um rei que pudesse representar o governo do Senhor. Enquanto Saul, o primeiro rei de Israel, lutava com as responsabilidades e demandas de ser rei, o Senhor preparava um jovem chamado Davi para lidar com essas dificuldades com coragem e humildade. Depois que o reino de Davi estava firmado, Deus fez uma aliança com ele, estabelecendo que a dinastia de Davi era escolhida por Deus para governar seu povo eternamente. Então nós vamos compreender que esta aliança que Deus faz agora é eterna, independente das falhas que vão ocorrer daqui para frente, porque
Deus então deixa aqui claro que ele vai cumprir mais uma vez a sua aliança, o seu pacto. Ele é fiel, ele não vai quebrar e ele não quebra. E isso é cumprido quando Jesus vem ao mundo e nasce, sendo como humanamente, como homem, descendente então da linhagem de Davi através de seus pais. 3 pontos importantes na aliança de Deus com Davi. A aliança davídica estava alinhada com a aliança palestina, ou seja, a dinastia de Davi governaria sobre toda a terra prometida. A dinastia davídica seria permanente. O reino estabelecido pelos descendentes de Davi seria eterno. Então, nesta aliança, 3 coisas são prometidas a Davi: possessão eterna da terra, uma dinastia eterna e um reino eterno. Glória a Deus que é fiel e cumpre aquilo que fala. A aliança de Deus com Davi se concentra no seu filho, que o sucederia e que edificaria uma casa ao nome do Senhor. Que nós sabemos que Salomão foi este filho que fez o tabernáculo do Senhor. Davi quis construir, porém Deus não permitiu, porque Davi era um homem de guerra e o Senhor fala para ele que as suas mãos têm muito sangue, né? Porque ele participou de muitas batalhas. E então Deus suscita seu filho, que vem num tempo melhor, um tempo de paz, e Deus dá sabedoria para Abraão para que então construa a casa e o tabernáculo do Senhor. No plano físico, esta predição se referia a Salomão, né? Como eu falei, seu filho que construiu o templo de Jerusalém e consolidou a família de Davi no trono de Israel. No plano espiritual, aí é que vem, né, a eternidade de Deus. Deus tinha em mente seu filho Jesus, o filho eterno de Davi, o Messias, que está lá em Hebreus 1:8, diz: mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. No plano físico, a linhagem real de Davi continuou através de Salomão, de 970 a.C. a 586 a.C. O último rei de Judá, que foi Zedequias, era tio do penúltimo rei Jeoaquim, cujo nome popular era Jeconias, não é? Foi o último da linhagem de Davi, embora não fosse o último no trono antes do cativeiro babilônio. Como compreender isso, né? Quando Israel foi destruída por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico, e ali acabou-se essa dinastia, né? Esse rei Jeconias, ele foi o penúltimo rei, porque o que seria o último, que é o rei Joaquim, ele foi levado para a Babilônia, cativo, e ele jamais reinou. E ele ficou preso na Babilônia. Então não houve depois disso então mais rei em Israel, mesmo depois dos 70 anos que eles retornaram, reconstruíram Jerusalém, o templo, não foi mais instituído nenhum rei. A linhagem de Davi, através de Salomão, foi amaldiçoada por Deus por causa da impiedade de Jeoaquim, né, que foi este último rei que governou em Judá, né, em Jerusalém, no reino de Judá, ok? Este não teria filhos, e este ramo da dinastia davídica extinguiu-se na infidelidade e rebelião contra Deus. Então vamos falar do último rei. Para que o trono de Davi continuasse depois do cativeiro babilônico, era preciso que outro ramo da dinastia entrasse no cenário. A partir deste ponto, Salomão, o filho de Davi, passa a funcionar como um símbolo do futuro descendente que restauraria o reino e o trono de Davi, o qual terminou com a destruição de Jerusalém pela Babilônia e não foi restaurado até hoje, como eu acabei de explicar.
A promessa de que um filho de Davi estabeleceria um trono eterno sobre o reino eterno aponta para o futuro de duas maneiras. Então vamos entender como é que a dinastia de Davi vai continuar. Tudo isso nós podemos ver em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, sobre isso que eu estou falando aqui agora. A primeira aludindo ao reino espiritual do Messias sobre todos aqueles que possuem a mesma fé de Abraão, né? E então nós já falamos sobre isso e estamos sempre falando que Jesus cumpriu todas as coisas, que nele todas as coisas foram cumpridas, todas as promessas de Deus feitas a Abraão e todas as promessas de Deus feitas a Davi e ao seu povo, todas elas se cumpriram em Jesus. Então, segundo, garantindo que um tempo ainda mais além, o Messias, o soberano espiritual, também se tornaria o governante temporal sobre o trono de Davi em Jerusalém durante o reinado milenar. Então nós vemos que agora este trono, onde este rei que é eterno vai governar, este rei é Jesus, né, prometido, que a descendência de Davi jamais passaria, que o seu governo era eterno. Jesus, então, é este descendente de Davi, descendente humano de Davi, porque Jesus veio do céu, mas a sua linhagem terrena vem da casa de Davi, seus pais, como eu já disse. Então, só que ainda não veio este governo, porque ele só vai se estabelecer no milênio, quando Jesus descer para estabelecer o seu reinado na terra, ok? Então, ele vai reinar sobre o seu povo, não só ele vai reinar com a igreja, sobre o seu povo, a nação de Israel. Ele vai cumprir, a palavra de Deus vai ser cumprida, e isso vai se dar no milênio, conforme nós estudamos nas Escrituras. Isso você pode também ver em Isaías, no capítulo 11, e nos versículos de 1 ao 16. O meu vídeo não dá tempo de ver todas as passagens bíblicas, mas fica registrado aqui. José, o pai legal, mas não físico de Jesus, era da linhagem de Davi através de Jeconias. Está lá em Mateus, no capítulo 1, onde tem a genealogia de Jesus, né? Que foi amaldiçoada por Deus por causa da impiedade, que foi então o penúltimo rei que governou em Israel, em Judá. Entretanto, Davi teve outro filho, Natã, cuja descendência não estava amaldiçoada. Maria, a mãe física de Jesus, tem ascendência na casa de Davi através de Natã. Então, nós podemos conferir isto lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 23. Note o cuidado e o ponto a que Deus chega para manter sua palavra e preservar sua autenticidade. Nenhum pingo, nenhum tio, nenhum jota vai cair de toda esta palavra. Deus é perfeito, não tem como cercar Deus, não tem como falar, não, mas isso aqui não se cumpriu, né? Então, Senhor, cumpre de todas as formas, não é? O nascimento virginal era absolutamente essencial, não apenas para assegurar a condição de Jesus ser livre do pecado, mas também para cumprir a aliança com Davi. Jesus recebe o direito, então, de sangue familiar ao trono de Davi, através de sua mãe terrena, Maria, e seu direito legal ao trono de Davi, através de seu pai adotivo, terreno, José. Ele tinha o direito, como estava nas Escrituras. E o nascimento virginal garante que um dos descendentes de Davi se sente no trono de Davi, reine para sempre e, ao mesmo tempo,
preserve intactas a maldição e a restrição à linhagem dos descendentes de Jeconias. Veja bem que tudo isso nós estamos falando de um plano espiritual, bíblico, porém, como Jesus veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou, então segue agora a Igreja do Senhor, que foi recebida por ele. Agora nós cremos nisso, e Israel ainda não vive isso. Israel ainda está esperando o rei, o falso, o que é mentiroso, que é o anticristo, que está para se manifestar. Nós cremos pelos acontecimentos. Israel ainda espera este rei, esta linhagem, essas profecias se cumprirem. Eles acreditam ainda que este rei ainda não se manifestou. Mas nós sabemos que este rei é Jesus, e ele cumpriu todas as profecias, todas elas foram cumpridas nele, nada caiu, nada fugiu, nada deixou de ser cumprido, tudo se cumpriu nele e vai continuar se cumprindo, porque Deus é fiel, onisciente, onipotente, onipresente, ele é eterno, ele é justo, ele é fidedigno e ele é maravilhoso. Amém? E eu quero só deixar assim mais um gostinho para vocês, que o próximo vídeo nós vamos falar da nova aliança que Deus faz ainda. Essa nova aliança Deus ainda está fazendo com Israel, porque depois tem a nova aliança em Cristo Jesus, que é para a igreja. Então nós temos ainda uma nova aliança que diz respeito também à aliança, a nova aliança em Jesus Cristo. E esta que nós vamos falar no próximo vídeo é a quinta e a última, que é firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu espero que você esteja gostando, aprendendo um pouco. Leia os textos que foram mencionados, pesquise, porque você vai crescer e a sua fé vai crescer. Deus abençoe você em nome de Jesus.